Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Vamos para esta parte do nosso culto, Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Eu peço a você que acompanhe a nossa leitura na sua Bíblia, e nós leremos vários textos bíblicos logo depois, e eu quero citar vários textos bíblicos. Se você tiver uma caneta, marque na sua Bíblia, ou marque em alguma folha, pegue alguma folha e leve para casa, faça esse estudo depois com a sua família, com o seu pessoal, parentes, amigos, vizinhos, compartilhe esta mensagem. Nosso tema hoje é como a Páscoa pode transformar nossas famílias. Então, nós vamos estar trabalhando esse tema hoje, mesmo de uma forma devocional, de uma forma bem fácil, simples de entender. Eu quero que você preste bastante atenção. Efésios 5, verso 1 e 2. Quem encontrou, diz encontrei. Desencontrei não dá certo, né? Desencontrou, não deu certo. Diz, encontrei. Fale, encontrei, né? Quem não encontrou, diz, fale, não encontrei. Agora eu já consertei, né? Então todos encontraram, vamos ler juntos? Efésios 5, verso 1 e 2 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz e não volta vazia, não volta sem os efeitos dela. Por isso eu peço ao Senhor Espírito Santo que apesar de mim, apesar de nós, apesar de quem fala, apesar de quem ouve, apesar das nossas fraquezas, que o teu Espírito, com poder e graça, esteja banhando este lugar com a tua misericórdia, com a tua palavra nos enchendo e trazendo algo que edifique nesta noite e que possa dar, Senhor Deus bendito, consistência, substância às nossas famílias, aos nossos lares, para que as nossas famílias sejam um modelo para esta cidade, para esta nação e para o mundo. Assim nós pedimos, para que sejamos imitadores do Senhor, como deve ser, como é próprio dos filhos amados. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Amém? Amém. Meus queridos, hoje a Sandra já começou a dizer como é que o mundo vê a Páscoa, né? É um coelhinho que bota um ovo de chocolate, né? Coisinha tão linda, dócil, né? Isso é tão agradável às crianças. Mas a Páscoa mesmo, ela é sangrenta, né? Ela é muito difícil. Então, para muitos, parece que a Páscoa é algo terrível. Alguém disse que é muito fácil ser cristão no Natal. Natal é fácil, né? Bercinho ali, tudo bonitinho, Jesus novinho, não manda nada, bebezinho, nasceu o bebê, o lindo bebê. Agora, ser cristão segundo a Páscoa, aí é difícil. Por quê? Porque a Páscoa é muito cruenta ou muito sangrenta. Ela impacta. Então eu pergunto para você hoje, nesta noite, você é um cristão do Natal ou um cristão da Páscoa? Quando a gente olha para a Páscoa, então nós vimos a realidade. Muito bem, viu, Elias? É dos dois, né? Elias é novo, mas já está esperto, dos dois. Do Natal e da Páscoa também. Bom, mas antes nós vamos fazer o seguinte, nessa introdução eu quero que você entenda algumas coisas para a gente saber sobre a Páscoa. A primeira delas
é a diferença entre a nova aliança e a antiga aliança. A antiga aliança, se você for na sua Bíblia aí, quase no meio dela, tem uma divisão, Antigo Testamento e Novo. Todo mundo sabe? Todo mundo sabe? Antigo Testamento, Antigo Pacto, ou Antiga Aliança. Melhor, Antigo Pacto. E Novo Testamento, Nova Aliança. Não quer dizer que Deus realmente mudou o seu plano. Ele estava assim, ele fez um plano A, Antigo Testamento, e já deixou o plano B. Se caso o plano A não der certo, ele falou, agora vamos pular para o plano B. Não existe nem plano A e não existe plano B. Só existe o plano de salvação. Só que este plano é ministrado, é administrado, é dosado para nós em duas fases. O antigo e o novo. Estamos comigo aqui? Está entendendo? Bem simples. Uma fase antes do Filho de Deus vir. A segunda fase, depois que Jesus veio. Mas é a mesma aliança, o mesmo, só que a gente chama de antiga e nova. É o próprio autor de Hebreus que nos ensina sobre isso. Como é que a gente descobre essa mudança? A gente descobre por alguns símbolos e alguns sinais. Eu queria lembrar você disso. Na antiga aliança, a presença de Deus e a aliança de Deus era representada por alguns símbolos. Por exemplo, o templo de Salomão, lugar da presença de Deus. Lá tinha a arca, tinha os mandamentos, tinha aquelas coisas todas, estavam lá. Era o templo. O templo no Antigo Testamento era um lugar físico em Sião. No Novo Testamento, o templo virou o quê? O nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se antes Deus, e se esperava que Deus morasse num local, e eles ficavam olhando para aquele local, agora no Novo, a visão é mais clara ainda. Deus não vive em local assim, um templo, né? Vamos lá no templo, vamos lá na igreja presbiteriana, aquele templo todo de vidro que lá... Não. O templo agora somos nós. Onde nós estamos indo? Nós somos templo. É por isso que você deve cuidar do seu corpo. Viu? Tá joia? Também. Mas muito mais, cuidar do seu espírito, da sua alma. Outro símbolo importante lá naquela época era o símbolo da circuncisão. Não existe mais. E os meninos ficaram alegres. Depois você consulta lá no Google ou no dicionário o que é circuncisão. A circuncisão era o meio pelo qual a pessoa era admitida na igreja, vamos assim dizer, na religião de Israel. Então a pessoa era admitida, como é que fazia? Circuncisão. Consulta lá depois. Tá bom? Não vamos falar aqui. Depois do Novo Testamento, passou a ser o quê? O batismo. Mergulhando, derramando, seja do jeito que for. É o batismo. É o batismo. Esse é um símbolo de que você nasceu de novo. Diga comigo, que você o quê? Nasceu de novo, que você foi purificado por Deus. Deus purificou o seu coração, limpou o seu coração, você é uma nova criatura. Tem outro símbolo, e esse é muito interessante. É o símbolo do dia. No Antigo Testamento, o dia do Senhor era qual dia? O Shabá, o sábado. Então, o sábado era o dia de descanso, o dia do Senhor. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, esse primeiro dia da semana, o domingo agora, se tornou uma marca da nova aliança. Não que o sábado tivesse perdido valor, mas que agora é um símbolo de quê? Da aliança renovada. E há um outro símbolo, eu quero deixar para você o quarto agora. Nós temos aqui, na igreja, quem participou do batismo aqui, viu o batismo, viu que depois do batismo tem o quê, gente? A gente realiza o quê? A ceia, Santa Ceia do Senhor. Então, nesta ceia,
Mas por que a ceia? Ela veio substituir também um outro símbolo do Antigo Testamento, que era chamada de Páscoa. Ou no hebraico, Pechar. Quem gosta de peixe aí é fácil de lembrar, não é não? Pechar. Gosta de peixe não, irmãos? Pechar, tá bom? O que significa pechar em hebraico? Significa passar por cima. Todos juntos assim comigo? Significa passar por cima. É quando Deus enviou aquela praga mortal sobre os egípcios e prometeu que mataria o primogênito como castigo daqueles que não tivessem nos umbrais da sua porta, ali não sei como é que fala, no portal ali, lá em cima. Se não tivesse ali umbrais, lá no Antigo Testamento aqui, o sangue de um cordeiro, da forma que Deus pediu, aquele cordeiro, então, se não tivesse, o anjo entraria naquela casa e traria punição de Deus, que era o quê? A morte do primogênito, que significaria um castigo horrível. Isso entrou até na casa de Faraó, e o primogênito de Faraó morreu por causa disso, porque ele não creu na palavra de Deus e ele perdeu o seu filho. Mas aqueles que tinham o sangue do cordeiro, eles seguiram ali as instruções de Deus e tinham o sangue do cordeiro. O anjo que veio ministrar este castigo, o que ele fez? Ele chega naquela casa onde tem o sangue do cordeiro, ele faz o quê? Pechar. Todos juntos? Ele o quê? Pechar. Mas para ele passar por cima, isto é, não trazer vingança naquele lar, naquela casa, naquela família, naquele lar, aquele lar tinha que ter o cordeiro que morreu por eles. Amém aqui comigo? O que a Páscoa tem a ver conosco e com a família? Tem tudo a ver. A Páscoa, ela é, na verdade, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando ele estava morrendo ali na cruz do Calvário, ele era o quê? Paulo diz em 1 Coríntios 5, 7. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é aquele que morreu no nosso lugar. Amém, queridos? Estão felizes por isso? Porque nós sabemos hoje que hoje não seria a morte do primogênito. Lá em casa, né, Marcão? Na casa do meu pai, não é, missionário Hilton? Hoje nós sabemos que aquele que não tem o sangue do Cordeiro de Deus no seu coração, a ira de Deus cairá sobre cada um de nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, o quê? Que nos diz a palavra? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Quero tirar 4 lições para você. Quero que você acompanhe, se for possível, ali comigo os textos que eu vou ler. E eu quero tirar 4 lições que a Páscoa nos dá para as nossas famílias. Então, quantas famílias estão aqui reunidas? Cada um. Pense agora na sua vida, na sua família. Eu vou pensar na minha família e eu quero que você pense nesses 4 princípios aqui da Páscoa para nós. Primeiro deles, há um propósito principal a ser restaurado. Propósito principal. O Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, leia comigo. Disse-lhes Jesus, todos juntos? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Cristo veio com um propósito certo, um propósito bem claro. Fazer a vontade de Deus e realizar a obra dele.
Eu pergunto para você, você tem um propósito? Sim, você tem um propósito. Você pode até não saber. O breve catecismo que nós adotamos, a primeira pergunta diz: qual o fim principal do homem? Alguém sabe? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Vamos falar juntos? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. É para isso que o homem existe, é para isso que cada um de nós aqui existimos. Essa é a finalidade. Mas o que é que nós fazemos? Nós achamos um monte de propósito na vida, um monte de outros propósitos, que não é esse. Mas Cristo, ele veio e cumpriu plenamente isso. Olha o que ele diz para nós em Marcos 14:36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. É a vontade do Pai. Note que ele está diante da cruz, indo para a cruz, e ele permanece firme. A família, quando ela está na nova aliança, isto é, uma família que está vivendo, então, esta vida pascal. Eu quero que você olhe agora comigo. Olhe aí comigo. Nos diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6:10. Qual é o que o Senhor diz? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é a nossa oração. Faça a vontade do Senhor e não a nossa, seguindo os mesmos passos do Cordeiro que foi imolado por nós na cruz. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, o que nos diz? Fazei tudo para a glória de Deus. Uma família, quando ela restaura o seu propósito, ela já não vive assim: vamos fazer o seguinte, vamos viver como família, para a gente viver, para a gente ganhar dinheiro, para a gente ser rico, a gente vive para quê? Primeiro, gente, para a glória de Deus. Esse princípio é dificílimo das famílias entenderem. Como é que uma família vai viver para a glória de Deus? Quer dizer, ela vai perder de olhar para si mesma e vai viver para Deus. Deixa eu perguntar para você agora, trazendo aqui uma questão prática. Você, pai cristão, mãe cristão, você olha para a sua família pensando em propósitos de Deus? Às vezes a gente fica assim preocupado, será que nosso filho está aprendendo na escola? Isso é importante, gente? É importante, não é? Mas será que nós estamos preocupados assim, meu filho sabe o que é o Evangelho? Notou a diferença? Um analfabeto entra no céu? Sim ou não? Sim. Sim, com certeza. Mas uma pessoa que não conhece o Evangelho entra no céu? Não. De que vale ele perder, então, a eternidade e ganhar os maiores diplomas aqui na Terra? Qual é o propósito que você tem para a sua família? Eu fico pensando, eu estava preparando essa mensagem pensando assim, Marco e Kesed, meus filhos. Às vezes a gente preocupa, corre com isso, Marco, faz isso aqui, Kesed, Marco, não sei o que, e de repente a gente pensa assim, mas será que nós estamos preocupando mesmo com a alma deles? Vocês estão me entendendo? Porque viver para a glória de Deus, irmãos, preocupar primeiro com as coisas de Deus, com a vida com Deus, pensar na nossa família, planejar a nossa família para a glória de Deus, planejar a sua família para a glória de Deus, planeje isso, planeje, amém? Todo mundo entendeu? Segundo princípio, há um preço a ser pago, todos juntos? Há um preço a ser pago, preste atenção. A Páscoa ensina isso. Eu não falei que ela era sangrenta? Então há um preço a ser pago. Foi isso que Jesus nos ensinou. Não pense que a sua família pode alcançar o propósito de Deus se você dizer assim, muito bem, vou deixar rolar. Ok? Vamos ver o que acontece. Cada um em casa segue o seu caminho. Marcos, se ele quiser ser
um servo de Deus ele vai ser. Kézete também. Eu não posso definir nada por eles, eu não tenho nada a ver com a vida deles espiritual. Eu tenho que fazer meu papel de pai, dando para eles comida, o que já é muito difícil, porque esse menino come, que não é brincadeira. Então, e come mesmo. Mas, então, espiritualmente eu faço o seguinte, eu não tenho a ver com a vida espiritual deles. Espera aí, não, há um preço, cutuque quem está do seu lado e diz assim, há um preço a ser pago. Mas não é só do pai para com o filho, há dos filhos também para com os... Está vendo, Sérgio? Está vendo, Rodrigo? Porque você pensa lá, não, é meu pai que tem que, minha mãe que tem que me dirigir pelo caminho do Senhor, fica aqui esperando. Sim, primeiro do pai, segundo da mãe, mas terceiro é de você. Tá bom? Tá jóia? Tá bom? Todo mundo comigo? Há um preço a ser pago. Qual o preço que o Senhor pagou? Vamos ler juntos? Jesus, Cordeiro Pascal, ele disse assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Na cruz, a Páscoa quer dizer isso. Cristo deu a sua vida na cruz pelas suas ovelhas. Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as roubará ou arrebatará da minha mão. Glória a Deus. Continuando mais, o que é que nos diz aí? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, quem era esse? Os seus seguidores, os discípulos, as suas ovelhas, amou-os até ao fim. Ele deu tudo. Então, há um preço. A Páscoa ensina para nós exatamente isso. Que assim como Cristo, que nos amou, e nos amou até o fim, e foi preciso até entregar a sua vida, e ele fez, e não negou, assim nós devemos olhar para a nossa família. Tá bom, irmãos? Tá joia? Você está orando pela sua família, Antônio? Seu pai, sua mãe? Hã? Esses meninos aqui, ó, estão? Gente, ponha-se de joelhos todos os dias, orem pelo seu pai e pela sua mãe. Ore, clame, pague um preço. Muitos cristãos não querem, não. Vamos ver no que dá. Não é, vamos ver no que dá, gente. Não é isso. É pagar um preço. É pagar um preço. Solta o menino e deixa ele aí. Não importa, assim. A gente não tem que ficar preocupando. Não, faz assim para você ver. Você está largando para lá. Não pode. Tem que pagar um preço. Você que é pai aqui, pai e mãe, vou fazer uma perguntinha bem simples para vocês. Seus filhos já te chamaram de chato? Não? Se não chamou, meu irmão, papai, minha irmã, mamãe, se converta hoje. Viu? Se não chamou você de chato, se converta hoje, porque você tem que ser chato sim. Tá bom? Filhos não podem andar largados. Agora, vamos voltar mais aqui para... O texto agora vai chamar mais atenção. Eu estou pegando mais de pais e filhos, mas agora vamos voltar aqui para marido e esposa. Vamos lá? Todos juntos? Na família da Nova Aliança, vamos ver alguns chamados que nós temos. Vamos lá? Nisto, dá para ler todos juntos? Vamos lá? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se pelos irmãos devemos dar, e pela família. Vocês estão me entendendo? Se pelos irmãos da igreja devemos dar, e pela família. Ora, irmãos, muito mais. Lembre-se que o seu primeiro dever é com a família, e depois com a igreja. Continuando. As mulheres
Olha como é que Paulo orienta. Como é que a mulher vai dar a vida pelo marido? Preste atenção. Vai apertar, mas vai ser bom. Vamos lá? Como a mulher dá a vida pelo marido? Vamos lá? As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. É fácil? Dificílimo. É a própria morte. É a própria morte em pessoa. Chama-se submissão. Você sabe por quê? Porque ela tem que matar a sua vontade de controlar, de mandar. A Eva, entendeu? A Eva lá. Matar a Eva, não. Entendeu? Matar aquele desejo de Eva, de chegar e falar, não, eu vou lá, eu mesmo pego dessa árvore. Como é que é aí, serpente? Né? A serpente está lá. E ela tem, né, pega, então come e pé. Ei, more. Come. Vai bem. Né? E o que acontece? Come. O marido parece que está assim, você já viu aqueles boi assim na canga? Não. O que é para comer? Né? E vai lá. Então, a mulher tem esse negócio, vamos... Primeiro, como é que a mulher morre? Pelo marido. Vamos lá, todos juntos? Sejam submissos ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele está comparando casamento com o quê, gente? Com a igreja. Cristo como marido, a igreja como a esposa. Continuando. Vamos lá? Como? Sendo este mesmo o salvador do corpo. Presta atenção, viu, homens? Vai chegar no salvador do corpo. Vai chegar, calma aí. Vocês estão ansiosos, mas vão chegar. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora, maridos, chegou, graças a Deus. Vão se preparando, homens aqui, ó. Lá no futuro, viu? Tá joia? Homens aqui. Vamos ler bem no futuro, viu? Vamos lá, gente, todos juntos? Maridos, amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo. Olha a Páscoa aí. Cristo se entregou pela sua igreja. Como é que foi que ele fez isso? Na cruz. Então, se para a mulher ela morre, sendo submissa, o homem tem que estar disposto a morrer mesmo. Morrer de morte morrida. Em português bem chula, né? Mas, entendeu? Então, o marido tem que pensar inteiramente na esposa. Porque Cristo faz assim. O maridos, eu e vocês, olhem para suas esposas. Não é assim, ó. Né? Olhar e ver o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Não é assim? O que está falando? Eu percebo uns negócios em Alessandra, mas eu não vou falar aqui não. Só uma. Depois ela me perdoa. Quando eu vejo que ela está falando demais, me cortando demais, né, eu estou lá tentando estudar, e eu sou chato, viu, irmãos? Se eu estiver estudando, pelo amor de Deus, não me interrompe não, meu raciocínio é um problema. Se você interromper, se alguém falar uma coisinha, para eu voltar naquele, aí eu tenho que pegar lá do início. E a fita é a casa antiga, entendeu? Para voltar lá no início, para pegar o raciocínio. Então, quando você chega aqui, ô Hilton, eu falei, vou ter que voltar lá de novo. Você está me entendendo? Aí, e quando eu vejo que ela está falando muito assim, não é? Ela não fala demais, mas quando ela fala, interrompe assim, é porque ela está precisando ser ouvida. Não é assim? Está precisando ser? Tem muitas mulheres que estão sozinhas dentro de casa porque os homens nem não têm ouvido.
Ô, irmãos, é difícil, viu, ouvir, é difícil. É difícil, mas... Hã? Não. Eu fiz uma pesquisa lá em casa. Então... Gente, isso... Isso é que é coisa, né, irmão? Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério. E tem uma hora que você tem que... Para você fazer isso, você tem que o quê? Morrer. Morrer para a sua vontade. Você tem que morrer. Está disposto a viver dessa forma? Assumir seu marido, assumir sua esposa, é assumir uma cruz. Tá bom, irmãos? Amém? O Cláudio Duarte, aquele pregador famoso que fala na internet, eu não quero fazer críticas a ele, embora eu tenha diversas, mas ele conta algo, ele faz uma brincadeira que Cristo diz assim, Senhor, eu vou lá, eu morro por esse povo, eu sofro por esse povo, mas casar no caso não. É bem engraçado, mas é uma pena que ele fez uma brincadeira dessa. Porque, na verdade, ele morreu naquela cruz para tirar os nossos pecados, para que os nossos casamentos fossem melhores. Amém? Para que o homem soubesse olhar para a sua mulher e dar vida por ela. E a mulher aprendesse a submissão. Eu sei que você vai ser tentado neste mundo, as mulheres a serem tentadas todo dia, viu, irmãos? Até o dia que você morrer, a não serem submissas. Você será tentado. E os homens serão tentados a ignorar suas mulheres todos os dias. Mas, e eu estou falando de marido e mulher, gente, mas isso se aplica a pai e filhos, se aplica a filhos e pais, tá bom? Tá bom, irmãos? Tá bom? Não pensem que isso aqui é um princípio que só vale para um, não. Vale para todos. É a Páscoa em nós. Então, ele termina então dizendo assim, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra aqui, ó, nós somos limpos em Cristo. Vamos continuar? Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem ruga, nem coisa o quê? Semelhante, porém santa e sem defeito. O objetivo de Cristo é que ele morreu pela igreja e tratou a igreja e tem uma paciência enorme conosco hoje para nos apresentar puros diante de Deus. Assim devem ser os maridos, devem ser dessa forma. A obrigação dos maridos não acabou ainda não, continuamos. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Você já odiou a sua própria carne? Pegou o facão e ficou assim. No braço. Estou com a raiva desse braço hoje, eu vou bater nele. Já fez isso? Ninguém fez isso, né? Porque ninguém faz uma coisa dessa, porque todos nós amamos o nosso corpo. O marido deve amar a esposa como ele ama a sua própria carne. Continuando ele. Antes, pelo contrário, quer dizer, né? A alimenta e dela o quê? Cuida, toma banho, né? Se cuida, se protege, tal. Como também Cristo faz com a igreja. Olha a Páscoa de novo aí, irmãos. Porque somos membros do seu corpo. A família da nova aliança. Voltemos nos filhos novamente. Filhos, agora vocês vão ler todos juntos. Só os filhos. Vamos lá? Não, está muito fraco. Nós vamos repetir, porque precisa. Esses filhos está devagar, não tá? Danilo, puxa aí, por favor. Filhos, obedeçam seus pais
Parei um pouquinho. Então, filhos, obedeçam aos seus pais. É difícil? É, porque vocês acham que vocês já sabem mais do que seus pais. E sabe mesmo, na cabeça sua, vocês estão muito certos. Ana? Papai não sabe nada, esse velho é antiquado. Esse velho é antiquado, né? Mamãe é uma chata. Parece que só fala o nome da gente. Ô Kézed, Marco. É assim ou não é? Dá uma raiva, não dá? Mas você não pode deixar de obedecer os seus pais. Agora os pais, todos juntos? Vamos lá? Nós? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não fica pirraçando os seus filhos. Como é que você pirraça os seus filhos? Quando, por exemplo, você faz mal à mãe deles. Você está pirraçando o filho. Ou quando você faz raiva, quando você desonra seu marido. Na frente dos filhos, você fala, esse véi, coroca. Não sei. Aí o que acontece? O filho fala assim, ué, até mãe está nessa? Então esse homem não presta mesmo não. O que é isso? Né? E aí, irmãos, o coração deles vão caindo, no coração deles, os pais vão caindo a reputação. Não é assim? E os filhos começam a jogar os pais um contra o outro, para ver no que vai dar. E quando eles querem dinheiro, eles falam, ó, papai, se eu pedir papai me dá. Se eu pedir mamãe, e vai jogando e aquela coisa toda, e o que acontece, irmãos? De repente aquele lá está, o quê? Uma quebradeira. Como é que você morre você paga seu preço? Filhos, o quê? Obedeçam os pais. Pais, não provoquem a ira seus filhos, não irritem seus filhos. Antes, crie no caminho do Senhor. Vamos para a igreja, vamos servir a Deus, vamos andar com Deus, vamos viver para Deus. É assim. Mas você não pode simplesmente chamar seu filho para ir para a igreja. Você tem que dar exemplo. Tem alguns pais e algumas mães que falam assim, vai meu filho para a igreja, vai. E o filho olha assim, pensa lá no coração, só não fala. Hipócrita. Fariseu. Deus tem um fariseu dentro de casa, ele me manda para a igreja, ele fala que para ir para a igreja, fica em casa assistindo novela. Você sabe por quê? Isso é provocar a ira no filho. Então, irmãos, não deixemos isso. Vamos pagar o preço. Quem vai pagar o preço? Amém? E eu vi que a coisa apertou agora. Eu vi que essa parte de pagar o preço ninguém quis. Vamos dar mais uma chance. Quem vai pagar o preço sério mesmo agora? Amém? Isso aí. Alguns filhos levantam a mão assim. Amém. Terceira parte, vamos lá? Terceiro princípio. Satisfaça-se no amor de Deus. Todos juntos? Satisfaça-se no amor de Deus. Leia comigo os textos. Aquele que não ama não conhece a Deus, não, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Guarde essa parte aí que não está grifada. Por meio dele. Guarde isso. Nós vamos chegar lá. Nisto consiste o amor. O que é o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação ou pagamento pelos nossos pecados. Isso é que é amor.
o Filho, Deus está sendo ofendido todos os dias por mim e por você. E nós não paramos de ofender a Deus todos os dias. E Deus tem todo o dever e direito de nos punir eternamente. E o que Ele faz? Ele manda o Filho dele morrer para perdoar os pecados dos seus inimigos, para que nós tenhamos paz com Ele. Isso é o Evangelho. Eu pergunto para você agora, você se sente amado com esta mensagem? Então, eu vou perguntar para você outra coisa. Viva por meio de Cristo. Olha aí o verso anterior. Viva por meio disto. Você sabe qual é o problema? Às vezes eu sou uma pessoa infeliz porque eu estou esperando o amor de Alessandra. Se ela me amar, eu sou muito feliz. Mas se ela não me amar, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Aí o que acontece? Eu crio um conceito na minha cabeça do que é amor. Por exemplo, para alguns, amor é todos os dias de manhã acordar e falar assim: eu te amo, meu bem. Ok? No dia que o outro acorda, como diz lá na roça, lá no norte de Minas, com a barguia para trás, aqui tem esse ditado? Aí ele não fala, o quê? Eu te amo. Aquele que tem esse conceito de amor, aquele dia, ele está desesperado. É o dia pior da vida dele. Sabe por quê? Porque eu esperei que a Alessandra me dissesse o quê? Eu te amo. Não disse? Então nós temos dois problemas aí. Primeiro problema, eu vivo do amor dela e não do amor de Deus. Eu não me sinto amado. Eu sou uma pessoa infeliz sem ela. Eu quero dizer para você que nenhuma família tem sossego enquanto isso estiver ocorrendo. Nenhuma família. Porque o único que pode te dar paz verdadeira é quem? Cristo Jesus. O único que pode te satisfazer é Cristo Jesus. Eu não posso ficar esperando que a Alessandra acorde, né? Oi, eu te amo. Um dia desse, menino, ela vai acordar quase falando eu te odeio. É sério? É sério? Se é que não já acordou, eu não sei. É ou não é? É bem provável que várias vezes. Eu nem vou comentar aqui mais. Vai que ela fala, e foi muito. Agora, bom, não dependa do amor dos outros. Não fique mendigando o amor dos outros, irmãos. Pare com isso. Encha-se do amor de Deus. E seja o que? Um doador de amor para os outros. E pare de mendigar amor de outras pessoas. Nós vamos estudar aqui sobre idolatria. Já prometi isso há muito tempo, mas agora está demorando. Mas preste atenção nisso. Pare de fazer isso. Você é um doador de amor e não um mendigo. Esmolinha de amor, por favor. Os meninos chegam na escola querendo a atenção dos colegas, né? Meu grupo, se eu falar que eu sou crente, eles vão me rejeitar. E eu estou precisando assim ser amado. Eu não sei como é que eu vou fazer. Se eu chegar lá na escola, os meninos vão começar a me olhar atravessado, mas eu estou tão carente de amor. Não, você tem que chegar na escola, se você crê no Evangelho, você chega cheio de quê? De amor. E você declara que é crente mesmo que eles te rejeitem, porque você está pronto para ser rejeitado, porque você não está ali buscando amor, você está ali para o quê? Doar. Entendeu? Entendeu? Eu pergunto para você está satisfeito em Cristo? Porque se não tiver, enquanto não tiver, nada vai estar feliz na sua vida.
Continuando então, a família então da nova aliança. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido, ou nasceu de novo. Nasceu de Deus e conhece a Deus. Continuemos. Antes, sede uns para com os outros o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, dentro de casa, perdoe, seja doador de amor, doador de perdão, e não fique assim, mendigando as coisas, seja um doador de perdão, continue, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se Deus perdoou os seus pecados, naquela condição de você sendo inimigo dele, e ele ainda assim fez isso, você, no mínimo, deveria pensar, eu devo realmente chegar na minha casa e na minha família e ser um doador. Paulo diz, refletindo as palavras de Cristo, melhor coisa é dar do que? Todos juntos? Melhor coisa é dar do que? Esse é o princípio cristão, esse é o princípio da Páscoa. Deus se deu por nós. Deus se deu. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, gente, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E a última então, o último princípio, quero que você leia comigo. Nem a morte tem a palavra final. A Páscoa, ela se concretiza com a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Cristo ressuscitou, olha o que nós temos aqui. O Cordeiro Pascal, olha o que é dito em Atos 2, 23 e 24. Sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, Jesus não foi assim, o que vai acontecer comigo? Não, ele já sabia na eternidade que ele iria morrer daquela forma. Porque Deus tinha planejado isso. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquo, por mãos dos romanos. Ao qual, porém, Deus o quê? Ressuscitou, rompendo as cadeias da morte, as algemas da morte, os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não podia segurar Cristo Jesus. A ressurreição é uma prova de que Deus realmente aceitou o sacrifício de Jesus e Cristo rompeu o pior, o maior de todos os inimigos, a morte. Então, quando você olhar para a sua família e ver que tem alguma coisa ruim, tem alguma coisa ruim lá? Tem ou não? Na família? Tem jeito? Ué, mas está fraco demais, velho. Jesus ressuscitou da morte, o que não pode ser transformado na nossa família? Tem jeito ou não tem, gente? Tem. Tem jeito. Sim, tem jeito. Ezequiel 37, Deus levanta um vale de ossos secos. João 11, ele levanta Lázaro do túmulo 4 dias depois de morto. Tem sim. A família da nova aliança pensa assim, vamos ver? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Pensamos naqueles irmãos que estão lá sofrendo, como nós oramos aqui. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você precisa entender uma coisa. Na sua família,
Você precisa entender, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, não tem nada que não pode ser resolvido e transformado. Pare de olhar para o homem. Aquele menino não tem jeito. Não, missionário. Aquilo ali, nem Deus. Falei, nem Deus. Não era para falar isso, né? Mas eu acabei falando. Tem gente que fala e nem percebe. Aquilo ali, nem Deus. Irmãos, blasfêmia. Se falar com certo cuidado. Pois se Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou, hoje de manhã nós estudamos sobre isso, Ele ressuscitou de fato, então não há nada que nós devemos temer. Podemos pôr o nosso joelho no chão, orar, perseverar e continuar amando e fazendo bem, que vai ser transformado em nome de Jesus. Como a Páscoa, então, pode transformar nossas famílias, vamos encerrar aqui. Restaurando nosso propósito de vida. Pare de viver para você mesmo, buscando sua própria felicidade. Busque a vontade de Deus, como Cristo. Segundo, levando-nos a pagar o preço. Nós devemos amar. As mulheres sendo submissos, os homens entregando até a própria vida para os maridos. Os filhos, como filhos? Tem uns aí que parece que já esqueceu. Obedecendo os pais. Os pais não provocando os filhos a ira, irritando, mas criando, completa, na admoestação do Senhor, no caminho do Senhor. Terceiro, fazendo-nos o quê? Satisfeitos no amor de Deus. Isso é Páscoa. Eu sou amado eternamente. Por que eu vou mendigar amor aqui? Em 70 anos que eu vivo, eu vou ficar aqui mendigando amor aqui. Eu sou um doador de amor. Não fico ficando em busca de... eu preciso ser amado pelos outros. Não, para com isso. Você é um doador. Doador de amor. Tá bom, irmãos? Doador. Doador. Você está satisfeito, está cheio. Você diz, mas missionário, eu ainda não entendo. Olha, lê lá João 7, 37, 38. Jesus diz assim, olha, quem beber, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Diga comigo isso. Quem crê em mim, do seu interior fluirão. Ao invés de você ficar com um copinho, derrama uma aguinha aqui para mim, eu estou precisando ser saciado. Eu estou com a sede, minha alma está vazia. Você está entendendo? Mendigando de porta em porta, de amigo em amigo, pedindo amor. Você crê em Jesus e do seu interior o quê? Fluirão rios de águas vivas. É você que vai servir os outros. É você. Quando Jesus estava multiplicando os pães, um dos discípulos chegou assim para Jesus e disse, Senhor, tem gente demais ali, não dá. Manda esse povo embora. Jesus diz assim, dai-lhes vós mesmo de comer. O que de comer? Repete comigo. Dai-lhes vós. É ordem de Cristo para cada um de nós. Dai você mesmo. É você mesmo. Pare de ficar buscando. Vai você mesmo. E quarto, enchendo-nos de esperança. A Páscoa nos enche de esperança eterna, maior do que a morte. É eterna, é eterna, é eterna. Você já viu o velório de um crente mesmo, e já viu um velório de uma pessoa que não teme a Deus? É muito diferente. O choro de quem teme a Deus é um choro da saudade terrena, mas não é aquele desespero eterno. Quando uma pessoa na nossa família morre em Cristo e nós sabemos o que é isso, a gente diz assim, o Pai recebeu na glória.
Mas quando a pessoa não entregou sua vida para Jesus, ela está eternamente vazia no seu coração. Há um buraco eterno assim, ó, no coração. E aquele choro já não é um choro mais de saudade. É um choro de desespero, porque parece que a eternidade consumiu aquela pessoa para sempre. E a pessoa não sabe mais do que vai ser, porque ela não tem o Evangelho, não tem Cristo no seu coração. Eu pergunto para você, você tem Cristo no seu coração? Feche os seus olhos. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque Cristo é nosso Cordeiro Pascal, aquele que veio e por imenso amor, amor eterno, viveu sem pecado. Se sacrificou naquela cruz pelos nossos pecados, para que nós, vendo agora este Jesus ressuscitado de entre os mortos, vivamos para o Senhor. Sejamos cheios desse amor, sejamos ministros deste amor, onde quer que formos. Ensina-nos a viver este amor e entregar este amor dentro da nossa casa, com os que estão dentro da nossa casa. Primeiro, os de casa. Primeiro, os da nossa própria casa. Ensina-nos a viver assim. Que aprendamos, Senhor, nesta noite, essas verdades eternas. Glórias ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê? Amém?